Boa noite. É um prazer estar falando não, conversando com vocês. E vendo esses jovens aqui levantar, né, para ir para a mocidade, para a evangelização, eu me lembrei da minha mocidade, da minha evangelização. E participar da Comerge é algo que muda a vida da gente. É uma coisa assim incrível. E que quando a gente conversa, quando a gente fala em outro ambiente, que você entra num sábado de carnaval e sai quarta-feira de cinza, sem você usar telefone, sem ter televisão, as pessoas assim ficam, cara, isso deve ser muito chato. E não é. E ele me fez lembrar que, na minha época de Comerge, nós chegamos a uns 400 pessoas envolvidas na Comerge e a gente teve que dividir o polo. Né? Era Niterói, era Rio, Macaé, Rio das Ostras. Era, assim, um movimento muito grande. E eu levava os meus filhos. E esse carnaval, eu saindo com a minha filha para ir para Inamar, na casa da minha tia, a minha filha virou para mim e falou assim: mãe, eu nunca pulei o carnaval. Eu não sei o que é carnaval. Porque a vida inteira, até uns 16, 17 anos, ela ia para a Comerge junto comigo, então ela não frequentava, ela nunca teve uma fantasia. E eu falei assim: filha, eu acho que hoje você me agradece. Né? Ela está com 28 anos, e ela fala assim: mãe, eu não gosto de carnaval. Porque nós sabemos, nós, a grande maioria aqui, o que acontece no carnaval. Quantos processos obsessivos são desenvolvidos perante o carnaval? Manuel Filomeno de Miranda, ele conta para a gente, através de Divaldo, que existe uma cidade chamada Cidade do Sexo, aqui, no mundo espiritual. É toda uma programação que é feita para quando chegar o carnaval, esses espíritos virem mesmo, né? É a festa da carne. Carnaval. Carne nada vale. E por mais que a gente, enquanto católico, espírita, protestante, a gente vá a essa festa no nosso inconsciente, né? No nosso eu de outras vidas, isso às vezes aflora. A carne nada vale. Obrigada, amiga, já te devolvo. Então, assim, para quem não gosta de carnaval, para quem gosta de carnaval, fica aqui um alerta. Né? Se puder evitar a bebida, se puder evitar sair, se puder evitar o bloquinho. E muitas vezes, quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de um lugar, tipo assim, de puritana, de conservadora, de pessoas sem alegria, ou é uma espírita fanática. Não. A gente fala de um lugar, a gente sabe realmente o que acontece no carnaval. E nós vivemos numa região onde outras pessoas vêm para cá passar o carnaval. Né? E trazem com ela todas as suas questões espirituais também. Mas antes da gente começar o tema, outra coisa que eu estava sentadinha aqui pensando, a espiritualidade conversa muito com a gente quando a gente está em silêncio. Né? Deus não fala com a gente quando a gente está no ódio, no rancor, no nervosismo. A gente escuta Deus quando a gente silencia. Então, eu estava sentadinha aqui, a minha amiga cantando, e nós não imaginamos o quanto as músicas que a gente escuta no dia a dia influenciam vibracionalmente nas nossas vidas. Eu fiz um curso de dependência química lá no com o Gilson, né, um grande amigo que hoje se encontra no plano espiritual. E antes do curso ele levava músicas populares, músicas que a gente canta, e que na entrelinha tem uma apologia à droga, ao vício, que a gente não imagina. Todas as músicas, ela tem uma frequência vibracional. Alguém daqui, depois da minha amiga ter cantado, ficou agitado, nervoso? A gente relaxa. É a hora que a gente libera um monte de hormônios
no nosso organismo que vai fazendo o processo de cura. Então, assim, a gente precisa também prestar atenção naquelas músicas sertanejas, nos funks, em várias outras músicas que vão fomentando muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não imagina. Então, assim, a música, ela tem um poder mesmo. A gente escuta os louvores da igreja, né? Gente, eu amo. Aquilo acalma, aquilo relaxa, aquilo faz a gente despertar. Então, vamos tomar muito cuidado com o que a gente escuta. Não somente o que a gente escuta de música, mas o que a gente escuta pela televisão também. Porque muitas vezes a gente vai num efeito manada. E a doutrina ela vem falando muito numa questão de dor e sofrimento. Vocês sabem a diferença do que é dor e sofrimento? Quando eu estou com dor, eu preciso estar em sofrimento? A doutrina, ela diz, né, que a dor, ela é inevitável. Ela vem para fazer a gente aprender. Mas o sofrimento, ele é opcional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui com uma dor de cabeça que você não tem noção. Medi a minha pressão, aferi a pressão, minha pressão estava um pouco alta, tive um dia muito agitado. Eu estou com dor, mas eu estou em sofrimento? Não. Sofrimento é se eu ligasse para o meu amigo e falasse assim, hoje eu não vou, porque eu estou com dor de cabeça, eu estou com pressão alta, e vai para o quarto, e fica se lamentando. Isso é o sofrimento. Então, a dor, ela vem, mas o sofrimento somos nós que colocamos. Então, agora a gente vai começar ali a ver essa questão do bem-aventurados os pobres de espírito. Eu misturei um pouco de coisas ali em questão das bem-aventuranças, né? E a gente conversando hoje à tarde, depois a gente percebe, né, que a espiritualidade, às vezes, a gente traça uma coisa, a espiritualidade traça outra, porque a gente não sabe quem aqui do plano espiritual precisa ouvir. Porque a gente acha que só nós estamos ouvindo. Tem muito mais pessoas, eu não vejo, podem ficar tranquilos, não estou vendo nada, né? Mas assim, a gente já ouviu falar outras vezes que quando a gente está numa palestra, a fala ela vai para várias zonas umbralinas do planeta, né? Para as pessoas que estão lá comecem a ouvir e a despertar. E eu pedi a minha amiga para trazer a letra da música, porque ela fala assim, ó, a cruz pesada, o mundo pode até fazer você, seja qual for o seu problema, fale com Deus, pois Deus é amor, não. Deus está aqui neste momento, sua presença, entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe aqui na Terra para aliviar o nosso sofrimento. Por quê? Quando a gente desencarna, a gente começa a ter consciência de tudo aquilo que a gente planejou e não conseguiu executar. E nós sabemos, temos já a consciência que é aqui na Terra que a gente consegue ir sanando as nossas situações para a gente evoluir. A gente estuda no plano espiritual, mas é na Terra, aqui, que a gente vai fazendo essa escola e vai passando de ano. Então, quando ele diz assim, Deus te trouxe aqui para aliviar seu sofrimento, é porque no plano espiritual, muitas vezes, a gente está num estado de aflição tão grande que a gente implora. A gente vai no nosso mentor e fala assim, por favor, me deixa reencarnar. Eu lhe imploro. Olha, eu posso vir nessa situação sem um braço, sem uma mão, eu posso vir com esse esposo, com esses filhos, mas eu preciso reencarnar. E quando a gente começa a viver algumas situações, a gente começa a se questionar se Deus estava certo. Se eu mereço isso. Se eu não estou passando por uma situação que eu não mereça. Nós imploramos.
entramos na fila para estarmos aqui. Então, cada situação que a gente vive, a gente deve agradecer. Por quê? Porque já estamos prontos para dizer para Deus assim: Senhor, eu já consigo pagar essa conta. Porque Deus não dá um fardo maior por todos. E isso é uma coisa assim, vamos ver, é uma coisa que realmente não tem como ser diferente. E ali eu fui escrevendo algumas coisas. As aflições não são punições, mas oportunidades de aprendizado e remédios para a alma. Nós estamos no hospital. No hospital se dá o quê? Remédio. Só que muitas vezes a gente não consegue entender essa aflição. As nossas aflições hoje têm sido muito por coisas materiais do que realmente aflições de processos espirituais. Eu hoje estou num dia muito aflito, mas não tem nada eu estar passando por uma questão espiritual, ou ter falado mal de alguém, ou ter roubado, ou ter caluniado alguém. Não, são coisas do meu dia a dia, do trabalho, que eu não estou conseguindo dar conta, e isso me deixa em aflição. Mas o que a gente faz nesse momento? A gente ora e pergunta: Senhor, o que quer que eu faça nessa situação? Por que eu estou vivendo essa situação? O que eu preciso aprender? Porque a gente vem numa sociedade que quando alguém passa por uma situação desafiadora, a gente não olha para a situação. A gente aprendeu que a dor é dor e não um aprendizado. Quando a gente aprende a lição ela vai embora. E elas servem para quê? Para provar a fé e a resignação. Expurgar imperfeições morais como o egoísmo. Então, toda aflição, ela vem como uma situação, ela vem com um propósito. Mas a gente vive num mundo tão materialista e a gente acaba se tornando pessoas tão materialistas que a gente não quer sofrer. A gente não quer passar por uma situação. Eu vou mais longe. Nós não queremos aprender. Aprender dá trabalho. Aprender exige de mim desenvolver uma habilidade que talvez eu não tenha ainda. Então é mais fácil ficar num lugarzinho sentado dizendo: eu sou uma vítima. O mundo é assim comigo. Eu não mereço, porque vítimas não precisam fazer nada. Ela é uma vítima. As pessoas é que precisam fazer por ela. E eu ouvi um tempo atrás, não foi nem na doutrina espírita, mas foi uma coisa que eu guardei muito comigo. Vítimas são os maiores abusadores que existem. Ele abusa da outra pessoa. Quando eu falo abuso, não é um abuso sexual, assim. É um abuso de você precisa me dar isso, você precisa me amar, eu sou doente, você precisa me dar comida, precisa me dar um remédio, você precisa cuidar de mim. E aí a gente não faz nenhum esforço. E o que ajuda também? Garantir a felicidade futura que Jesus prometeu aos que sofrem com paciência. A gente olha para Chico, a gente olha para tantas outras pessoas, né? Mas nós sabemos sofrer com paciência? Não, né? A gente se desespera, a gente revolta. Por quê? Porque a gente não confia na paternidade de Deus. E eu estou falando para vocês, mas a primeira a escutar sou eu. Porque quando eu vim hoje de Araruama para cá, eu falei assim: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? Que a Luciana de hoje não fez nada para estar passando por isso. A Luciana de hoje. A minha filha foi para São Paulo passar o final das férias, 15 dias de férias na casa do pai. E chegou lá, o pai falou assim para ela: eu comprei um apartamento para o seu irmão, um apartamento para a sua irmã.
Ela foi, respirou, né? Não falou nada e foi chorando. Ligou chorando para mim, ligou chorando para a avó. Eu e uma mãe muito espírita. Minha filha, o que que você está resgatando com a sua família? Eu não falei. Como é que pode? Você não ganhou um apartamento? Caraca, Maria. Não, não, que não. Eu falei assim, caraca, Maria Clara, como é que você pode hoje resgatar isso, né, minha filha? Você está resgatando. Você ficou devendo um apartamento para o seu irmão, um apartamento para a sua irmã, porque nós não olhamos o passado. Nós somos espíritos que viemos com uma carga, não de dívidas, né? Mas de compromissos com outras pessoas. E chegou o momento dela resgatar isso. Se o pai está fazendo certo ou errado, é uma responsabilidade dele. Mas a gente não tem que incentivar no outro a revolta, a briga. Você tem que falar, minha filha, que bom que hoje você pode pagar isso. Ainda falei, que bom, né, minha filha? Seus irmãos estão ganhando, você vai poder comprar. Porque o que a gente tem que pensar é, se a gente acredita naquele Deus, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Eu não posso achar que eu estou sendo vítima de situação nenhuma, porque Deus não seria o Deus que eu acredito que ele seja. É isso que a gente precisa cada vez mais internalizando. Tem hora que a gente fica chateado, pergunta, mas a gente precisa começar a internalizar essas situações. Deus é justo. Ele não tem preferência. Ele é justo. Então, se eu passo por uma aflição, porque aquela aflição é justa, é necessária. Se não nessa vida, numa outra. E a gente está num momento de transformação, de regeneração, que a gente olha algumas situações na política, com o vizinho, no nosso dia a dia, a gente fala assim, caraca, tá se dando bem. E eu trabalho, sou honesta, pago os meus impostos. Eu olho para essas pessoas e falo assim, Senhor, tenha piedade. Porque nada fica impune às leis de Deus. Mas a gente está olhando as leis do homem. E aí a gente se revolta, briga, quer parecer igual, quer fazer a mesma coisa. E não esquece que a responsabilidade ela vem. E aí, Deus é infinitamente justo. Todo efeito deve ter uma causa justa. Sempre. Sempre tem uma causa justa. Tudo é consequência de um ato. Se não nessa, numa outra. Mas, Luciana, eu não lembro. Graças a Deus. Já pensou? Se eu olhasse para vocês, ou para todas as casas espíritas que eu fosse, e eu lembrasse de uma outra vida, que eu estava falando para vocês, incentivando vocês a fazer o mal, e que muitas das situações da vida de vocês aconteceram porque eu estava aqui incentivando vocês, como eu olharia para vocês? Como vocês olhariam para mim e iriam acreditar que eu mudei? E que o que eu falo hoje eu acredito. Então, esse passado que tem uma causa justa, graças a Deus a gente não lembra. E aí a gente vem numa reeducação emocional. O sofrimento anterior não é uma sentença, mas um alerta para mudanças de comportamento que não fizemos antes. Essa é a nossa melhor encarnação. Uma vez eu disse para minha mãe, cara, o que eu gosto dessa encarnação é que eu tenho uma religião.
Aí minha mãe, mas não é família? Mãe, família eu tive em todas as outras. Mas eu não sei se eu tive uma religião. Eu não sei se eu frequentei, se eu estudei, se eu tentei colocar em prática, se usei da melhor forma. Nós hoje temos uma religião que as nossas casas espíritas não estão cheias, porque a nossa religião nos traz responsabilidade. Ela tira a gente da questão do vitimismo, da bengala e diz assim: você é responsável pela sua felicidade. Você está passando por isso porque você é responsável por isso. E isso aí. Vamos botar que a gente veio com karma para a gente resgatar algo que a gente fez. Né? E graças a Deus que a gente está resgatando. Graças a Deus que a gente conseguiu essa oportunidade de estar reencarnado. Quem não consegue, vai conseguir. Um dia consegue. Vai. Com certeza. Com certeza. Nós duas já fomos terríveis. Mas falar de Jesus, que Jesus! Nós estamos aqui. Um dia a gente aprendeu, alguém orou por nós, teve paciência, acreditou na nossa transformação e nós estamos aqui. Nós fomos pessoas terríveis. Mas um dia alguém orou por mim. Falta nada. Nós estamos aqui, já na próxima encarnação, já estamos num planeta muito mais evoluído. Deixa, eu tenho que mudar. Tá. Tá. A visão moderna substitui a ideia de vítima do destino pela protagonista da própria cura. Cada vez mais a gente vê a ciência evoluindo, mostrando. E eu estou seguindo um homem no Instagram, né, que ele falando do o que seria a gente fazer o sinal da cruz, que parece apenas um simbolismo, né? Mas tem todo um significado de quando você faz o sinal da cruz, de você trazer proteção, alinhar, ele não falou chakra, mas a gente ir alinhando. Né? E Kardec já disse, se um dia a ciência provar algo que está contra a doutrina espírita, fique com a ciência. Então, a ciência vem provando cada vez mais que nós somos o protagonista da nossa cura, mas também das nossas doenças. Mas aí é uma questão, você quer ficar curado ou você quer continuar vítima? E aí, se a causa anterior for de outra vida, a solução é atual. A solução é agora, é para hoje. Antigamente a gente ouvia muito no movimento espírita, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não tem. É hoje. O que a gente tem é o nosso presente. A melhor forma de divorciar-se de uma dor do passado é o exercício do amor e o serviço ao próximo. Hoje. Quer se distanciar de uma dor do passado, faça o bem. Mas até para fazer o bem, a gente tem que estudar. Porque a gente tem uma falsa interpretação do que é fazer o bem. Fazer o bem é dar uma cesta básica? Ajuda. Mas não é. É isso aí. Fazer o bem, muitas vezes, é você ouvir algo e ficar calado. É você orar para uma pessoa que você não gosta. Eu cheguei naquele caderninho ali e eu coloquei um monte de nome de pessoas que eu não gosto. Mas sou eu que não gosto delas. Quem tem que aprender a gostar delas sou eu. Fazer o bem não é parar numa faixa de pedestre. Fazer o bem não é achar uma carteira e devolver.
Fazer o bem não é eu limpar o meu armário, ver que aquela roupa não me serve mais, tirar e doar. Isso não é fazer o bem. Isso é quase que uma obrigação. Se a roupa não me serve, a gente precisa doar. Parar na faixa de pedestre é uma questão de obrigação. E aí ele diz assim: a aflição anterior não é um fardo que nos esmaga, mas um degrau que nos eleva. Deus não nos dá fardos maiores que podemos suportar. Ele nos dá a ferramenta para dissolver o peso do passado através do amor do presente. Que ferramenta é essa? A nossa vida atual. O que nós temos hoje? O que eu escolhi hoje? Estar aqui com dor de cabeça, com um slide não está muito bom. Eu podia ter dado 1001 desculpas. Meu carro estava bom, minha mãe resolveu sair com o carro dela. Eu falei assim, Senhor, eu estou indo trabalhar. O Senhor tem que me ajudar. Eu estou fazendo a minha parte, o Senhor vai ter que fazer do Senhor. Cheguei, vim devagarinho, saí 6h30 de Araruama. Mas o que eu tenho? O que eu tenho é esta vida. Como vai ser a minha vida futura? Cada um de nós já sabe como vai ser o futuro. Depende do que eu estou fazendo hoje. A minha vida futura vai ser incrível. Vou vir mais bonita, mais atlética. Não vou ser mais professora. Vai, não, acho que eu não quero mais ser professora. Sabe? Vou estar, às vezes, num país mais desenvolvido. Vai ser brasileira? São brincadeiras, mas eu sei o que eu estou plantando. E se a gente olhar a vida que a gente tem hoje, a gente percebe que nós plantamos muito bem na outra. Nós moramos num lugar, gente, que a gente pode deixar a janela aberta, eu parei meu carro ali. A gente tem um acesso a uma praia. A gente tem acesso a escolas públicas de qualidade. A gente tem um acesso a trabalhar a 10 minutos da onde a gente está, na nossa casa, de poder almoçar, ver filho crescer. Tem pessoas que saem 5 horas da manhã para entrar às 8 no serviço. Não que nós sejamos melhores que ela, mas nós fizemos escolhas que nos trouxeram até aqui. Agora, merecimento é para todo mundo, só que nem todo mundo escolhe o merecimento. Não é mesmo? O estudo Bem-aventurados os pobres de espíritos refere-se à humildade e reconhecimento da própria dependência de Deus e não à pobreza material. Né? A gente veio conversando sobre as aflições, né? O quanto a nossa vida atual ela é ótima, mas a gente tem dentro da nossa sociedade essa questão da pobreza material. A gente faz muito culto à pobreza. Né? A pobreza ela é uma prova. A miséria é um estado social nosso, da nossa sociedade. Ninguém reencarna para ser miserável. A gente reencarna para ser pobre. Mas é pobre, muitas vezes, financeiramente. E tem muitos milionários que têm uma pobreza espiritual enorme. Então, os bem-aventurados, os que são pobres de espírito, não é de espírito, de questão material que Jesus estava falando naquele momento. Em nenhum momento ele faz apologia de que devemos ser pobres. Ele diz que o dinheiro, né, é uma prova muito difícil, mas como a pobreza também. O dinheiro revela quem nós somos. Por isso, muitas vezes, a gente se esconde atrás da pobreza, porque eu não quero mostrar a minha prepotência, a minha arrogância, a minha vaidade, a minha avareza. Então, eu continuo querendo ser pobre. Mas não é dessa pobreza que Deus estava falando, que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala da limitação, da fragilidade e da necessidade da graça divina.
Mais rico? Do Brasil. Que ótimo! Muito bom! Receberam mais de 2 bilhões. Ótimo, que bom! Então vocês moram num município muito próspero. Isso mostra. É pobre. Aí é uma escolha de cada um, né? A pobreza ela é uma escolha de cada A um. renda per capita, o pessoal do Saquarema, os moradores, há poucos empregos, e é 28 mil por ano. Aí basta a gente. A gente não vamos entrar nesse. Vamos entrar. Então a gente precisa pensar melhor em como votar. A nossa arma está aí. E aí ele diz que essa pobreza deve ser de reconhecer a própria limitação, a fragilidade e a necessidade da graça divina. A gente se coloca pouco nas mãos de Deus. Nós somos prepotentes, orgulhosos, vaidosos e nós não nos sujeitamos à vontade dele, que é soberana, é justa. Então, quando ele coloca ali essa pobreza de vaidade, de orgulho, que sejamos pobres disso. E se eu sou pobre disso, outras situações, outras qualidades vão crescer em mim. E algo que a gente vê nas bem-aventuranças, que mexe muito comigo, é essa questão da dependência de Deus. A gente tem um problema. A gente tem que resolver o problema. Quando a gente não consegue resolver o problema, o que a gente faz? Só corre para Deus. A gente tem que começar a fazer o caminho inverso. Pegar qualquer situação que esteja para fazer, para criar, para mudar de emprego e colocar na mão de Deus. Só que existe uma coisa que nós não temos. É a paciência de esperar Deus responder. Nós somos imediatistas demais. Então, essa bem-aventurança, ela fala dessa fragilidade, né? Da gente se colocar para Deus, da gente ter intimidade com Deus. A grande maioria de nós não temos intimidade com Deus. Intimidade com Deus é falar, Senhor, eu estou com raiva. Hoje eu fiz isso, hoje eu queria isso, mas Senhor, por favor, me mostre, me coloque, cale a minha boca. Isso é intimidade. Não é falar, Senhor, obrigada, abençoa. Não, é conversar com Ele como um pai. Se expor, Senhor, hoje eu fiz isso. Olha, Senhor, onde eu estava, me perdoa. Mas você precisa se expor para Deus. Mostrar para Deus que você reconhece que você errou. Que muitas das pessoas a gente fala assim, você se abre para Deus? Não. Deus já me conhece. Deus já sabe tudo que é melhor para mim. Eu não preciso falar para Ele. Precisa. Quando você fala para Ele, você reconhece. Você se expõe e aí Ele pode te ajudar melhor. Porque se eu estou doente e não me reconheço doente, como é que eu vou ser tratada? Eu estou ótima, estou aqui com a perna aberta, cheia de ferida. Eu falo, não, estou ótima. Nada aconteceu comigo. Eu vou ser tratada? Não. Então, muitas vezes eu preciso dar luz, deixar brilhar a vossa luz. É dar luz às nossas sombras, mas eu preciso me reconhecer. A sombra. Eu preciso ser essa pobre de reconhecer, mas não é uma pobre de material. E aí ele fala, realmente ficou ótimo. Isso é humildade. Mas o que a gente quer? A gente quer o brilho, a gente quer o reconhecimento, a gente quer a fama. Humildade é quando um chefe muitas vezes vem chamar a sua atenção, você não sabe, você sabe que não fez aquilo, que foi um outro colega e você recebe toda a crítica do chefe. Você ouviu, você não quis se mostrar, você não quis dizer que não foi você. Você teve a humildade de ouvir, se calar
e não denunciar o outro colega. Então, a humildade, ela não está numa questão financeira. Não está no papel de boazinha. Ai, fulana é tão boazinha. Eu não sou boazinha, eu sou boa. Boazinha é horrível. Não queira ser boazinha. Seja boa. Uma pessoa boa, ela fala sim, ela fala não. Porque ela é boa. Vamos lá, pode vir. Felizes não significa ter bens materiais para poder oposição, mas enfrentar as dificuldades com amor, calma, paciência e fé, sabendo que são degraus da nossa escala evolutiva. Os ensinamentos de Jesus vieram assim, de forma gradativa. Felizes não significa ter bens materiais, poder, oposição. 3 coisas que todo mundo numa sociedade hoje busca: poder, dinheiro e posição. Se a gente não está enquadrado num desses 3, a gente começa a sofrer. Não é ter dor, é a sofrer. Porque a sociedade espera que você tenha ou dinheiro, ou poder, ou posição. Às vezes você tem um poder. E poder, muitas vezes, gente, não é o poder de estar... Você quer ver uma coisa? Eu trabalho no setor público. E tem lá as meninas que fazem a limpeza das salas. Se eu viro para uma e falo assim, você hoje vai coordenar as salas, se foram limpas, se não sei o quê. O que ela ganhou? Poder. Só em verificar se as salas estão limpas. E nesse poder, muitas vezes as pessoas se revelam. Então, o poder aqui, muitas vezes a gente acha só em posições altíssimas. Poder na casa espírita, poder dentro de casa, né? Poder no trabalho. A grande maioria das relações hoje, homem e mulher, estão dando errado, estão falindo, porque cada um quer ter poder. A gente está competindo com o nosso parceiro em quem manda, em quem paga mais, em quem é submisso ou não é submisso. Acabou de ter uma relação de parceria, virou uma relação de poder. Poder provar quem é o maior. Disputa. E nenhuma relação acaba bem nisso. Conhecendo-se já menos Jesus, a criatura fatalmente acaba assimilando valores e virtudes. Se você tem uma religião, você estuda, pratica, se transforma numa pessoa do bem, conhecer a paciência, a resignação e a aceitação é um processo muito natural. Essa condição assimilada é que revela na criatura o amor que cobre a multidão dos pecados. Simplesmente porque ela prova que a criatura aprendeu a lidar com as dificuldades e com as vicissitudes. A gente não tem que fazer apologia à dor, ao sofrimento. Mas olhar para eles e perguntar, yes, o que eu preciso aprender com você? Essa é a grande lição. A vida, ela é pedagógica. A cada dia ela nos ensina alguma coisa. O maior problema é que a maioria de nós está dormindo. Nós estamos inconscientes. Nós estamos brincando. Nós estamos sendo crianças pirracentas. Igual a minha colega, se eu não der o biscoito, vai para o mercado e bate o pé. Nós somos essas crianças. Quando as coisas acontecem na nossa vida. A gente bate o pé e se revolta. Porque nem tudo acontece como a gente quer. E aí, para a gente encerrar, eu encontrei esse Pai Nosso. E ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Que assim seja. A pobreza feliz que se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra
surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece da ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje, para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino diante das criaturas, para servirmos realmente aos interesses do Senhor, junto da humanidade, é trabalho de raros. Bem-aventurada será sempre a pobreza, que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será sempre aproveitado na extensão da obra de Deus. Que assim seja.